Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje nós vamos estudar monômios e polinômios. Vamos lá comigo? O que é monômio? Um monômio é uma expressão algébrica constituída por um coeficiente numérico e uma parte literal. Um monômio, ou um termo algébrico, é uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico, isto é, por letras e números. Dizemos que é inteira porque não pode constar a presença de variáveis dentro de radicais ou mesmo em denominadores de frações. Partes de um monômio. Um monômio é dividido em duas partes: um número, que é o coeficiente do monômio, e uma variável, ou produto de variáveis, letras, variáveis são letras, inclusive suas potências, caso existam. Exemplos. Exemplo A, 2x. 2 é o coeficiente desse monômio, x é sua parte literal. B, 3xy². 3 é o coeficiente desse monômio, xy² é sua parte literal. C, wz. 1 é o coeficiente desse monômio. Quando nós temos letras e não temos nenhum número à frente dessa letra, nós temos que saber que é o número 1. Wz é sua parte literal. D, 5x². 5 é o coeficiente, x² é a parte literal. AB² é igual a 1AB². Quando aparentemente não há coeficiente, o seu valor é 1. A parte literal é AB². Repare que não é necessário que as letras possuam a mesma potência. Menos mn é igual a menos 1 mn. Neste caso, a parte literal é mn. Quando o sinal de menos a antecede, o coeficiente é menos 1. Y/3 é igual a 1/3, 1/3 de y. Neste caso, devemos considerar que a fração multiplica a parte literal. O coeficiente numérico é 1/3 e a parte literal é y. Grau de um monômio. Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que seu grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Nós temos aí meio, x² y², z². 2 mais 3 mais 4 é igual a 9. Esse é um monômio do nono grau. BCD. 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Esse é um monômio do terceiro grau. 25. Esse é um monômio de grau zero. A ausência da parte literal. 5x². Esse é um monômio do segundo grau. Neste monômio, a parte literal é formada somente por uma letra, x, portanto, o grau dele é o expoente do x. Menos 2xy². 1 mais 2 igual a 3. Esse é o monômio do terceiro grau. Gente, sempre lembrando que expoente, quando nós temos uma letra e essa variável não está elevada a nenhum expoente, nós temos que saber que o expoente que está elevado ali é 1. Só que o 1 ele não precisa aparecer. Pode-se também atribuir o grau de um monômio em relação a uma de suas incógnitas. Para isso, é necessário fazer menção à incógnita considerada. Vejam nos exemplos. AB². Esse é o monômio do segundo grau em relação à variável b. YZ². Esse é o monômio do primeiro grau em relação à variável w. Como eu falei, o w ali, ele não tem um expoente lá em cima. Quando ele não tem o expoente, eu tenho que saber que é 1. 4. Esse é o monômio de grau zero, pela ausência de variáveis.
Semelhança entre monômios. Dois monômios são ditos semelhantes se possuírem a mesma parte literal, ou seja, mesmas letras e mesmas potências em cada letra. 3xy e 2/5xy são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, xy. 0,5a ao cubo b ao quadrado e 10a ao cubo b ao quadrado são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, a ao cubo b ao quadrado. Menos x e 5x são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, x. 6ab e 2ab são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, ab. 4y ao quadrado e y ao quadrado são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, y ao quadrado. Os seguintes monômios não são semelhantes. 7 e 7x. Não possuem a mesma letra e mesma potência. Podemos ver ali que o primeiro 7 está sozinho, não tem nenhuma letra, e o segundo está com a variável x. Então, eles não são semelhantes, eles precisam ter a mesma variável, e se a variável tiver expoente, precisa ter o mesmo expoente também. 2x ao quadrado e 2x. Possuem a mesma letra, mas não possuem a mesma potência. Portanto, também não são semelhantes. 5ab ao quadrado e a ao quadrado b. Possuem as mesmas letras, mas a potência está em letras diferentes. O que é polinômio? Um polinômio é uma expressão algébrica formada por monômios e operadores aritméticos. O monômio é estruturado por números, coeficientes e variáveis, parte literal, em um produto. E os operadores aritméticos são adição, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. Para compreender melhor o que é um polinômio, veja alguns exemplos. 5. Coeficiente é o 5. Parte literal, qualquer variável elevada a zero, ou seja, x elevado a zero é igual a 1. Então, nós teríamos 5 vezes x elevado a zero. Os operadores aritméticos, multiplicação. 2 vezes x vezes y. Coeficiente 2, parte literal, x vezes y. Operadores aritméticos, multiplicação. 3 vezes x vezes y mais 4 vezes x dividido para 2 vezes x. Coeficientes 3, 4 e 2. Parte literal x, y e x. Operadores aritméticos, adição, multiplicação e divisão. Nós temos aí entre chaves e entre colchetes, entre parênteses, 2 vezes x mais 6 vezes x elevado ao quadrado, menos 5, fecha colchetes, mais 3 vezes y menos 1 vezes x. Fechou chaves. Coeficiente 1, 2, 3, 5 e 6. Parte literal x e y. Coeficientes aritméticos, adição, subtração, multiplicação e potenciação. Classificação de polinômios. Os polinômios podem ser classificados de acordo com a sua quantidade de termos. Monômio possui um único produto com coeficiente e a parte literal. Exemplos: 2 vezes x vezes y. 6, 12 vezes x ao quadrado. Binômio é um polinômio que possui somente dois monômios. Exemplos: 4 vezes x vezes y mais 5 vezes x. 34 vezes z mais 12 vezes x. 105 vezes z mais 25 vezes z ao quadrado. Trinômio é um polinômio que possui somente 3 monômios. Exemplo: 2 vezes x vezes y mais 2/3 de x menos y ao cubo. X vezes z à quarta mais 25 menos z vezes x. Outro exemplo: 2 vezes w mais 12 vezes x menos 5 vezes w ao quadrado. Polinômio possui uma infinidade de monômios. A sua expressão gerada é dada por
xn mais AN-1, xn-1 mais reticências, né? Que nós sabemos que tem mais aí entre eles. A2x2 mais A1x mais A. Grau de um polinômio. Grau de um polinômio com uma variável. Quando o polinômio possui somente uma variável, termo desconhecido, seu grau é dado pelo maior valor que o expoente da variável assume. Exemplos: 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x. Variável x, maior expoente em relação à variável x, 2. Então, o grau do polinômio aí, o polinômio é do segundo grau. 3 vezes z mais 4 mais 5 vezes z ao cubo. Variável z, maior expoente em relação à variável z é 3, então o grau do polinômio aí é terceiro grau. Grau do polinômio com mais de uma variável. Quando o polinômio possui mais do que uma variável, para saber o seu grau, devemos somar os expoentes de cada monômio. A maior soma de expoentes determinará o grau. Exemplos: 3 mais 12 vezes x vezes y, menos 2 vezes x vezes y ao quadrado. Vamos somar os expoentes de cada termo. X, que é 1, y é 1, mais 1, 2. X é 1, y é 2, então 1 mais 2 é 3. Como a maior soma é 3, o grau do polinômio é 3. 4x ao quadrado y mais 8 ao cubo y ao cubo menos xy à quarta. Vamos somar os expoentes de cada termo. 4x ao quadrado y, somando 2 mais 1, 3. 8x ao cubo y ao cubo, 3 mais 3, 6. Xy à quarta, 1 mais 4, 5. Como a maior soma é 6, o grau do polinômio é 6. Exercitando. Determine o grau dos seguintes monômios. A, 5x ao cubo. B, A. C, 8xyz. D, 8a mais 10. E E, menos 2y à quarta. O primeiro é de grau 3, o segundo de grau 1. Terceiro, vamos somar os expoentes de cada um ali. Nós temos x, y, z, cada um com o expoente 1. 1 mais 1 é igual a 3. 8a mais 10, o A ali, o expoente é 1, grau 1. E aqui o y, o expoente é 4, então grau 4. Exercitando 2. Um monômio semelhante a menos 99a ao quadrado B é. Nós temos alternativas A, B, C e D. Nós sabemos que para ser semelhantes, eles precisam ter as mesmas letras e a letra que tem a potência precisa ser igual também, a potência ser igual. Então, nós temos ali A ao quadrado B. Nós temos que procurar uma alternativa que tenha A ao quadrado B. Nós temos a letra A, 9A ao quadrado B. Letra B, menos 9AB ao quadrado. Letra C, menos 99AB ao quadrado. Letra D, 99AB. Então, nós sabemos que tem que ter A ao quadrado B. Logo, a alternativa certa é a letra A. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser assistir essa ou outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!